Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast China para o Brasil. Eu sou a Daiane Mendes e aqui comigo está a Luana Oliveira. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje o nosso episódio está muito especial e a gente está fazendo uma comemoração ao dia 15 de agosto, que é a imigração chinesa do Brasil, e também aos 50 anos de relações diplomáticas Brasil e China, não é mesmo, Luana? Exatamente. E para tornar essa comemoração ainda mais especial, trouxemos 3 convidados que têm uma grande conexão com o Brasil e com a China. Mas antes de começar a apresentar eles para vocês, eu quero lembrar de vocês deixar o curtir aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma atualização. E aí lembrando também que a gente tem canal no Spotify e também as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, que vai aparecer aí na tela para vocês. E aí vamos aos nossos convidados. Vamos começar pelo Tian Bin, que ele é CEO da Yes Group, que para quem não sabe, a China to Brasil, ela faz parte da Yes Group. A Yes Group, ela tem algumas empresas dentro do guarda-chuva dela, que, por exemplo, presta serviços de consultoria, ali para a parte mais burocrática, como o contábil, recrutamento, até, nossa, dei até uma cansada aqui, até a parte mais digital também, e-commerce, marketing digital, moderação de conteúdo. E o Tian, ele é CEO aqui da Yes, e é uma honra te receber aqui, Tian, então seja bem-vindo. Obrigado, Luana, obrigado, Daiane, pelo convite, né? Muito bom estar aqui, né? Falando um pouco sobre a minha relação entre a China, com o Brasil e a China. A gente está até meio nervosa aqui de receber os 3, de receber o chefe aqui. Eu também tô nervosa. A gente está meio tenso aqui, então. E também vamos apresentar o Reinaldo Ma, que é advogado e sócio aqui da Yes Group. E ele já esteve aqui com a gente num episódio lá no comecinho, quando era só áudio. E aí eu vou deixar aqui na descrição para vocês, se vocês quiserem acompanhar. Seja bem-vindo, Reinaldo. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. E também estamos com o Yin Xie. Eu sempre erro a pronúncia. Xie mesmo. Isso aí, Xie. Ele também esteve aqui esse ano com a gente. Ele participou do podcast que a gente falou sobre live commerce. Também vou deixar aqui na descrição, se vocês quiserem acompanhar. E o Yin, ele é um dos sócios aqui da Yes Group também e um dos precursores do mercado brasileiro do e-commerce. Seja bem-vindo, Yin. Obrigado, Ana. Prazer estar aqui. Obrigada. E bom, para começar, nós vamos fazer uma pergunta para os 3, né? Que seria como que a família veio para cá. A gente já sabe que alguns já nasceram aqui, outros a família veio. E esse poderia começar, por favor. Bom, eu nasci aqui no Brasil, nasci mais especificamente em Curitiba. Minha família veio na década de 60, de 1960. Na verdade, meus pais se conheceram aqui, acho que é um pouco atípico. A maior parte das famílias vem já formadas e muitos acabam nascendo aqui. Mas meus pais se conheceram aqui, acabaram se casando, depois se separaram, né? Enfim. Aí já é uma outra parte da história. E cada um veio de uma região diferente da China e formaram a família aqui. E aí, enfim, e também... minha mãe veio com o irmão, veio com a família e meu pai também. E aí depois, muitos anos depois, minha mãe acabou casando de novo. Tem um padrasto que é chinês também, que não é comum também de novo. Mas, então, um pouco dessa história. Então, já nasci aqui no Brasil. Costumo dizer que, assim, sou peças importadas fabricadas no Brasil. Então, sou nascido aqui com esse DNA chinês. Bacana. E a gente também sabe que o Reinaldo é carioca, né? Completamente Tudo fora bom. aqui. Fora do padrão chinês, Sim. né? Então, mas assim como meus pais vieram para cá em busca de melhores oportunidades, os dois tiveram oportunidade de emprego aqui, lá atrás, 2 vieram separados, regiões diferentes da China, se conheceram em São Paulo, depois se mudaram para o Rio, e foi onde eu e meu irmão nascemos e crescemos. Então, eles veem aqui um chinês carioca, né? Agora morando em São Paulo. O mundo não é perfeito. E você, Tian? Bom, eu nasci na China, em Xangai. Eu vim para o Brasil com 15 anos de idade. Então, meus pais são de Xangai, né? E se conheceram lá, casaram lá. E eu nasci lá um ano depois do casamento dos meus pais. Inclusive, no mesmo dia. A minha data de nascimento é exatamente um ano depois do casamento dos meus pais. Nossa, que legal. E aí, minha mãe veio porque tinha parentes aqui, falando que aqui no Brasil tem boas oportunidades de negócio, e ela resolveu vir para o Brasil porque naquela época, depois de 1997, que a crise econômica
no sudeste da Ásia, então as coisas não estavam indo muito bem lá na China, então ela resolveu vir para o Brasil primeiro. Então ela foi a primeira pessoa da família que veio para o Brasil, e depois eu e meu pai, nós viemos em 2000, um ano depois, e já tem, desde que a gente chegou no Brasil, sempre fiquei em São Paulo. A família do Reinaldo é da mesma província da minha mãe. Aliás, acho que é na mesma cidade. Se não me Mesma engano. cidade. Então tem essa proximidade também, né? E como que foi para vocês, nascendo aqui, tendo família chinesa, como que foi a tradição ali, a tradição chinesa dentro de casa, a cultura brasileira, né, no país? Como que foi essa mescla de culturas ao longo ali da infância, adolescência? É que eu tive essa é uma parte talvez pouco conhecida, eu tive um período que eu morei muito tempo em Foz do Iguaçu. E não só em Foz, mas do lado do Paraguai também, onde tem uma comunidade chinesa muito grande. Então eu convivi muito com chineses na infância. Minha primeira palavra talvez tenha sido em chinês do que em português. E cresci nesse ambiente, nessa relação. E depois que eu vim para São Paulo já para fazer o ensino médio, que foi quase o contrário, né? Comecei a conviver mais com meus colegas, meus amigos brasileiros do que com a comunidade chinesa. Então teve um pouco disso. Eu acho que quando você é pequeno você não tem muito controle, né? Você está dentro do ambiente familiar, você tem que seguir as regras, tem que seguir a tradição. O nosso núcleo familiar é muito pequeno, então tem poucos parentes, então a gente tinha... acho que isso acaba... não reforça tanto alguns aspectos da cultura chinesa, que são aquelas famílias grandes, né? Então você vai lá, visita parente, visita primo, isso a gente nunca teve muito, né? Então era sempre a nossa família muito próxima, com talvez poucos outros parentes e os amigos que eram chineses. E eles tentaram manter, acho que muito disso. Então eu falo mandarim desde quando eu nasci. E aprendi o português na escola e convivendo com os amigos, enfim, com os vizinhos, etc. E para mim foi fundamental aprender mandarim. Acho que isso foi a base para absorver a cultura. E naquela época, eu lembro muito claramente, minha avó assistia às séries e novelas chinesas em VHS ainda, né? Não agora a gente está em época de streaming, teve DVD, mas era em VHS. E aí eu absorvi muitas coisas da cultura chinesa. Eu lembro, ela amava assistir ópera de Pequim. Eu não entendia uma palavra, mas eu acompanhava muito, algumas novelas, depois programas de variedade. Então eu absorvi muito mais coisas através da televisão do que talvez nessa convivência. E o que é curioso, depois eu tenho um filho pequeno, anos depois eu fui perceber que muitas das coisas de crianças brasileiras eu não vivi, porque eu não tinha esse background de cultura brasileira. E aí meus amigos falavam assim, você brincou disso, brincou. Eu falava, nem sei o que é isso, na verdade. Talvez o Reinaldo tenha vivido um pouco isso. Então, teve uma mistura, e acho que é muito rico isso, permite a gente ter acesso a conhecimentos, a formas de pensar, a oportunidades diferentes, a pessoas diferentes, nos expande o pensamento. Eu acho que o fato da gente ter a cultura chinesa, porque relativamente, assim, o Brasil é uma miscigenação, mas uma boa parte ainda de países europeus, então é relativamente mais similar. A gente vem de uma cultura asiática que em alguns aspectos é um choque. Então a gente nos permite ver muito mais do que eventualmente se eu fosse descendente italiano, de português, enfim, dessas coisas. Então eu acho que nos traz uma riqueza. Tenho 2 primos que falam pouquíssimo mandarim, eles não tiveram o mesmo ambiente que eu tive, então eles acabaram perdendo bastante isso. Então, para mim, por isso que é fundamental também, além de eu ter absorvido, eu conseguir passar para o meu filho também, eventualmente para as próximas gerações. Né? E aí, antes de passar a bola para o Reinaldo, quando você nasceu aqui no Brasil e tudo mais, com quantos anos você foi conhecer a China? Fui conhecer a China em 95, primeira vez. Na época tinha algumas viagens de grupos de jovens, que a gente tinha a oportunidade de conhecer lá, e eu queria aproveitar, meu primo também foi, enfim. E aí foi a primeira vez que eu fui para a região toda, não só para a China, mas alguns países da Ásia eu nunca tinha ido para lá. Tinha ido para os Estados Unidos, para outros lugares, e era muito distante.
E nesse aspecto, talvez eu vivesse um pouco mais realidade aqui do Brasil do que de uma família chinesa, né? E aí, Reinaldo? Eu acho que foi... A gente vive um pouco, todo mundo que tem de cultura diferente, você tem um pouco de conflitos de cultura, né? E com China não foi diferente. Diferente de Foz do Iguaçu, o Rio tem uma comunidade muito pequena, apesar de ser bastante intensa. Meu pai era líder da comunidade chinesa. Isso me permitiu estar muito próximo dos eventos, das questões culturais e vivenciar um pouco aquilo. Eu ainda tenho os VHS em casa, né, estão guardados das novelas. Você não tem Tem um aparelho e está funcionando. Acredite se quiser. Então, assim, a gente viveu um pouco essa questão. E tinha uma vantagem, assim, minha mãe era mais tradicional e meu pai era um pouco mais liberal. Então, assim, eu conseguiu se equilibrar essa mescla de culturas, né, que é muito importante. E para a gente tinha essa vantagem e tinha uma desvantagem estar no Rio, né? Então, assim, porque você tinha, por exemplo, eu era o único oriental da minha sala, né? Coisa que você não vai ter aqui em São Paulo. Você vai ter vários orientais, seja chineses, coreanos, japoneses. E no Rio você não tinha, praticamente não tinha. Eu era o único oriental e provavelmente tinha uns 4 ou 5 na escola inteira. Então isso fazia a gente sentir um pouco mais locado, mas ao mesmo tempo isso fez com que a gente enfrentasse algumas dificuldades, mas aprendesse a lidar com esse conflito, né? Aprender a lidar com a diferença, você ter orgulho das suas origens, né? Você não ter preconceito. Então é um processo que ajuda você a construir toda uma personalidade em cima de você aceitar as diferenças e trabalhar as diferenças. Isso provou no final de um tempo muito útil nos dias atuais. E também com quantos anos você foi para a China a primeira vez? Eu fui em 89 para a China. A primeira vez que eu fui para a China continental foi em 89, eu tinha uns 12 anos, era bastante novo. Aí foi quando eu fui conhecer como funcionava a China. É uma China completamente da que a gente conhece hoje, né? Mas eu tive essa oportunidade de não só nas capitais, no interior, e na cidade natal do meu pai, e ver, né? Ver aquilo. Então, quando você compara as realidades de vários outros anos em que fomos, aí você consegue ver a imensa transformação pela qual a China passou nos últimos anos. E é quase difícil de você explicar, né? Então, a gente olha para a China hoje e acha assim, a tem mania de achar que ela nasceu ontem, né? Isso virou do nada. Não, é um processo longo que foi sendo construído nas últimas décadas, né? E poder ter testemunhado isso foi algo muito interessante. Esse ponto que o Reinaldo mencionou é interessante, não ter muitos outros chineses. Eu lembro que eu conheci uma vez um descendente chinês nascido na Espanha, numa cidade do interior da Espanha. Ele me falou assim, ele passou muitos anos sendo a única família da cidade inteira. E ele não entendia onde que ele era diferente, porque não tinha nenhuma comparação para ele, assim, olha, ou parente, ou nada disso. Então ele viveu num ambiente muito isolado. Só depois, quando ele foi crescer, ele foi para a escola, começou a perceber e entender que tinha uma cultura diferente. E aí ele começou a aproveitar melhor. Então acho que na infância sempre tem esse conflito que o Reinaldo comentou, né? E você, Tian, quando você veio para cá, tinha 15 anos. Nasceu na China, veio para cá com 15. Como que foi estar acostumado com a cultura chinesa, né, ali até os 15, e chegar aqui no Brasil, se deparar com uma cultura totalmente diferente? Olha, para mim não foi muito diferente, não, porque eu quase vivia somente na comunidade chinesa aqui, né? Então, eu com 15 anos, quando cheguei no Brasil, comecei a ir para a loja, ajudar meus pais no centro. E tenho amigos, né, os parentes, amigos dos meus pais também, todos chinês. Eu ia para a escola, mas, assim, falava com meus colegas chineses. Ainda tinha pouco, né? Na minha época, no meu colégio tinha 3, 4 alunos chineses. Mas assim, pelo menos tinha gente que falava chinês, então basicamente falava chinês com eles. E tinha poucos amigos brasileiros, né? Eu sou uma pessoa bem introvertida, né? Agora estou um pouco mais conversando com mais pessoas, mas no meu colégio eu era muito, não digo fechado, mas eu não gostava muito de conversar com as pessoas. Então, agora as pessoas, quando eu falo isso, as pessoas não acreditam, né? Mas
realmente naquela época eu falava pouco, né? Só ficava em casa jogando videogame, essas coisas assim de ficar em casa, jogar videogame, ler livro. Então eu gostava de ficar sozinho, né? Então para mim não foi uma coisa tão diferente porque eu nem tentei entender mais a cultura, né? Agora, comecei a entender mais a cultura brasileira quando comecei a trabalhar. Então, comecei a trabalhar na Ambev, né? Só que eu trabalhava no armazém, um centro de distribuição da Ambev. Então, eu tive contato com várias pessoas diferentes, né? Pessoas do Nordeste, pessoas do interior de São Paulo, porque eu trabalhava em Diadema. Então, comecei a entender as diferenças, ver, né, perceber que realmente as pessoas pensam diferente que eu, né, porque antes disso eu basicamente vivia no meu mundo. Né? Eu ia para loja ajudar meus pais, mas assim, era fazer negócio, né, tentar vender produto, e na faculdade não tinha 2 chineses na minha sala, só que nenhum dos 2 falavam bem chinês, né? Então eu não tinha muita opção, acabei assim falando mais com outros colegas, né, que gostavam de anime, gostavam de videogame, então eu acabei falando mais com eles do que outros colegas que são chineses, né? Mas assim, eu sempre vivia mais no meu mundo mesmo, né? Comunidade chinesa, meus amigos eram chineses também, então para mim só comecei a perceber quando comecei trabalhar na Ambev, tenho mais contato com brasileiros, né? E depois que eu fui para a KPMG, tive experiência de viajar bastante, né, por causa do trabalho, e isso que me fez entender muito mais a cultura brasileira, porque eu viajava com meus colegas, e a gente ficava tipo meses em um cliente. Então assim, à noite todo mundo saía para almoçar, para jantar, né? No almoço também todo mundo junto. Então a gente conversava bastante e comecei a ver as diferenças. Mas para mim, assim, eu nunca enfrentei assim, conflitos culturais, né? Então, para mim é tentar entender mais, né, e me posicionar, saber o que eu preciso fazer, né? Qual a reação que eu devo ter quando a pessoa fala isso, porque assim a reação minha, né, da cultura pode ser diferente. Né? Então, para mim foi mais tranquilo. Nunca tive assim essa dificuldade de me identificar. Né? Eu nasci na China, fui criado na China, né? Então sou chinês, né? Então para mim é mais entender mais o lado do Brasil. Eu acho curioso você contando como você era na adolescência, como que foi a sua trajetória para ser CEO de uma empresa como você é hoje. Abrir empresa, abrir um negócio, fazer negócios com o Brasil e com a China. Como que foi essa sua trajetória? Mas antes de responder isso, eu queria falar sobre a comunidade chinesa aqui no Brasil, que a gente sabe que você é bem popular e que ela tem crescido e se fortalecido muito nos últimos tempos. Se puder falar um pouquinho sobre... Bom, eu não gosto de ser uma pessoa popular, para falar a verdade. Mesmo sendo, né? Não sei, eu acho que não chego a ser uma pessoa popular, porque eu participo de poucos eventos da comunidade. Né? Meu pai que participava mais. Ele era muito ativo, né? Eu sou muito diferente dele. Então, eu gostava mais de ficar em casa e tal, mas assim, o que me fez de ter um papel talvez um pouco mais importante na comunidade é que eu estou fazendo hoje é muito diferente do que as outras pessoas, os outros chineses estão fazendo. Né? Porque a grande maioria hoje está fazendo importação, né? Negócio, tem loja no 25 de março, mas o que a gente está fazendo hoje é bem diferente, né, do que os chineses na comunidade fazem. Né? Então, como poucos fazem isso, né, eles acabam tendo mais demanda,
né, em conhecer mais o Brasil, conhecer essa parte tributária, jurídica, né, financeira do Brasil, porque é uma coisa que eles não têm muito contato dia a dia, né? Então, como eu trabalho muito com isso, acabo sendo uma pessoa que tem algumas informações que essa comunidade não tem, né? Então, e a gente também tenta sempre ajudar, né, informar a comunidade. Por exemplo, durante a pandemia, no início da pandemia, né, todo mundo estava querendo ajudar a China, porque estava mais grave na China, e o pessoal queria exportar algumas, tipo, máscaras, máquinas de respirar para a China, só que ninguém sabia do procedimento, né? Então a gente estudou, traduzimos todo o texto, organizamos, né, fizemos um texto bem didático e publicamos no nosso WeChat, e ajudou as pessoas a entenderem como é que é o processo de exportação, né? Então, durante a pandemia também, as pessoas não tinham informação sobre a pandemia, né? E a gente acaba traduzindo, todo dia tinha uma plataforma que a gente colocava uma notícia de uma frase. Então, todo dia a gente colocava umas 5 notícias sobre um novo cenário, novas informações sobre a pandemia, porque a grande maioria das pessoas que eu conheço hoje ainda não leem jornais, né, em português. Então, eles têm essa dificuldade. Então, eu me sinto que, como, né, um descendente não é, na verdade, sou chinês, então como chinês, eu tenho que ajudar essas pessoas, né, para que eles possam entender mais do Brasil, né? E é o que nós viemos fazendo, porque a gente tem um canal no WeChat, todos os dias a gente traduz uns 5 notícias sobre o Brasil em chinês. Hoje ele é o maior canal de notícias sobre o Brasil em chinês, né? Todos os clientes que eu vou, eles elogiam o nosso canal, porque tem poucos lugares que eles conseguem essas informações, né? Se nem em inglês tem informação, notícia do Brasil, imagina para encontrar informações, notícias do Brasil em chinês, né? Então, assim, por causa disso que as pessoas reconhecem nosso esforço, né? Por isso que eu tenho um pouco mais de influência, não digo influência, mas as pessoas acabam conhecendo o nosso trabalho, né? E a comunidade em si, acho que evoluiu bastante. Na minha época, tinha poucos jovens que estudavam, tá? Eu consegui entrar na USP, as pessoas não acreditavam. Meu parente falou que esquece, não vai conseguir entrar, vai ser muito difícil, né? E realmente, assim, antes de mim, tinha poucas pessoas que conseguiu entrar na USP, na Unicamp, né, as melhores universidades, mas agora é diferente. Inclusive tem hoje um grupo no WeChat de chineses na USP. Na minha época não tinha nada disso, né? Também na época não tinha WeChat, né? A internet mal começou, mas assim, tinha pouquíssimos chineses na USP, né? Mas agora não, agora se vê que tem muitos alunos na USP, Unicamp, a gente tem alguns colegas que estudaram na UFRJ. Então, assim, o cenário mudou bastante, né? As pessoas, quando vieram para cá, assim, vieram para fazer negócio, né? E os filhos também não tinham muitas condições boas para estudar, então acaba não indo para escolas legais, né? E isso vem mudando ao longo do tempo. Então, agora, se olhar a comunidade chinesa, a gente tem uma diversidade muito maior do que 10, 20 anos atrás, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem muitos contadores, temos médicos, temos dentistas, né? Então, hoje realmente está muito mais diversificado do que antes, né? E as pessoas estão começando a entender mais o sistema político do Brasil, como é que os negócios funcionam no Brasil. Então, acho que é o tempo, né? E também, quando as pessoas conseguem se fortalecer, se estabelecer melhor no Brasil, né? Eles acabam investindo mais na educação também. E isso que ajuda a comunidade a crescer, né? Porque a China, por ter a influência do Confúcio, né? E ao longo do tempo, assim,
desde a dinastia Sui, a China tem um sistema de estudar, né, prestar vestibular para poder ser funcionário público. Tem concurso da China 1000 anos atrás. Começou, isso faz tempo. Então, isso faz com que os chineses sempre dão muita importância para a educação. Então, acho que é resultado do estabelecimento, né, das pessoas, né? As pessoas começaram a ter condições melhores e investir mais na educação. Legal. Posso perguntar uma coisa? Você Sim. mencionou a educação, Tiago. Você veio para o Brasil com 15 anos, né? E aí, Sim. quando você veio para cá, você continuou estudando chinês de alguma forma? Não. Ou como você evoluiu? Você tem um mandarim agora Sim. profissional, para uso no ambiente Sim. de trabalho. Como Uhum. você conseguiu atualizar? Eu tinha uma fase que eu senti muita dificuldade. Eu me sentia assim um pouco inútil, porque assim meu chinês não era tão bom como, né, os chineses que fizeram faculdade na China, e meu português né, não sou nativo, né? Português é apenas o segundo idioma, então assim tô longe assim dos dois lados. Né? A gente na China, quando a gente fala de imigrante, a gente usa uma palavra chamada chao, que tem a mesma pronúncia de ponte. Então, assim, meu pai, ele escreveu uma redação dizendo que a chao, né, tem vários significados, e, assim, quando a gente fala de imigrantes, né, o papel desses imigrantes, na verdade, é uma ponte, né? Tem que servir como ponte para ligar as duas culturas, né, dois países, duas nações diferentes. Mas eu me sentia que, assim, eu era uma ponte encurtada que não ligava nenhum dos lados. Então, assim, aí eu comecei a perceber que, na verdade, assim, para trabalho, mundo profissional, não é uma questão de você fala ou não chinês ou português. Você tem que entender o assunto, né? Então, assim, hoje as pessoas têm tem um entendimento que eu acho talvez não é tão correto. Eu falo chinês, eu falo português, mas você fala, tudo bem, né? Dia a dia. Mas será que você domina o conhecimento? Você tem conhecimento suficiente para falar? Muitas vezes não. Né? Quando eu entrei na KPMG, assim, na Ambev era uma coisa bem diferente, porque eu falava com os... as palavras, a linguagem era muito mais simples, porque eu cuidava do armazém, né? Eu fazia controle interno, então falava com o ajudante do armazém, motorista de caminhão. Era mais informal. Né? Era um ambiente muito mais informal. Aí entrei na KPMG, as pessoas... Eu estava na área tributária, tinha muitos advogados. E assim, o que eles falavam eu não entendia nada. Né? Porque eu falei, desculpa, Reinaldo, mas não entendia nada. 5 anos para aprender a falar difícil. Aí assim, falei, vixe, então, assim, eu achava que, eu fiz contabilidade na USP, fiquei 7 anos no Brasil, eu falo bem português, mas cheguei no trabalho, não era bem assim, né? E eu comecei a entender que eu preciso me esforçar mais. Então, eu comecei a reforçar meu português. Eu comecei a ter aula de português, só que voltado para fazer relatórios, né, redações mais profissionais. E eu copiava texto no Valor Econômico, Folha de São Paulo, copiava mesmo, né, escrevendo, copiando, porque tem muitas palavras, né, a forma de falar são muito diferentes. Aí, quando eu dirigia, eu ligava a rádio e eu repetia o que as pessoas estavam falando na rádio, para poder melhorar a questão de entonação também, né? Então, fiquei mais ou menos 1 ano assim. Eu falei para meus pais, né? Eu tô sofrendo bastante. Eu chegava em casa assim, capotava, porque era todo dia eu usava português e não é meu língua nativa, né? Então eu sofria muito, mas esse sofrimento valeu a pena, porque com isso que eu consegui melhorar.
E aí depois eu comecei a escrever para um portal chinês, a Xinlang, que é tipo o UOL aqui no Brasil. Eu escrevia textos sobre economia, notícias do Brasil. Isso me ajudou muito. Então, assim, não tem como a gente, para ser profissional numa área, tem que ter uma imersão, né? Não somente de saber falar o idioma, mas também ter um conhecimento e ter o costume de escrever, né? Hoje sempre escrevo, né? Assim, seja o texto para o nosso WeChat, né? Seja fazer tradução, seja fazer relatório, então sempre escrevo bastante. Então isso me ajudou bastante. Legal. Acho que no episódio anterior a gente recebeu o Luiz Henrique, que ele é professor de mandarim. E aí ele comenta sobre isso, que no mandarim você entende, começa a aprender o mandarim, só que aí quando você vai falar de negócios, já é totalmente outra coisa, né? Muda muito. Na verdade, tudo, né? E é interessante você falando que no português também, né? A gente que é nativo aqui do Brasil, às vezes não para prestar atenção nisso, né? Como para quem é de fora, também é a mesma dificuldade. Tem o português básico ali, para falar no dia a dia, mas como também na hora de falar de negócios, tem palavras diferentes, tem muita coisa diferente. Sim. Eu trabalhava no centro, né? Nas lojas dos meus pais. E aí depois fui para a Ambev, então assim, o português que as pessoas falavam era muito diferente, né? Então... Com gírias também, né? com muita gíria, então, sim. Legal. Falando sobre o idioma do mandarim mesmo, Reinaldo, eu lembro que uma palestra que eu vi sua numa universidade, você comenta sobre... Eu não vou lembrar direito, eu vou querer que você conte pra gente, que você contou de uma maneira muito boa. Sobre ter uma trajetória. Ali você fala um pouquinho de mandarim, você consegue se virar, e aí tem ali no meio que você consegue fazer uma coisa ou outra, entendi. mas no final, para fazer negócios, para crescer e tudo mais, você tem que chegar aqui. Conta. Eu acho que esse é um fator interessante, e eu chamo de uma perversidade da língua estrangeira. E ela não vale só para o chinês, vale para todas as línguas estrangeiras. Uma coisa é você saber falar, se viajar, se transitar. E outra coisa é você usar no mundo corporativo, né? Então, usar no trabalho. Então, quando você está no mundo do trabalho, você aprende uma língua estrangeira, você tem dois níveis de utilidade. Um é o básico, que você quebra gelo, você faz umas piadas, você faz um brinde, né? Uma coisa assim básica, ou pede um táxi, alguma coisa assim. E outro é o superfluente. Quando você consegue negociar contrato, você consegue negociar cláusulas, termos, fazer uma discussão muito intensa. Só que tem um mundo aqui no meio, né? Então você vai do básico ao superfluente, e tudo que está aqui no meio, para uso em termos de valor comercial, falando numa empresa, ele está aqui. Você precisa, só quando você chega aqui que vai. Então você fala assim, poxa, eu sou intermediário, você está aqui. O uso comercial para você aqui. Eu não tiro o seu mérito de estar aqui, mas o uso na empresa você está aqui. Então, assim, você precisa ter esse conceito na sua cabeça de quão difícil que você precisa fazer um mergulho muito profundo. Então, assim, e não, talvez, se iludir, né, para você não ter já... E também, a gente diz o seguinte, também não subestime o poder do quebra-gelo. Né? Ele tem um poder muito grande nisso. Mas se você for estudar, então, assim, eu falo assim, muita gente, estou indo estudar na China, o que você me indica? Faz um deep dive, mergulha de cabeça e não olha para trás. Porque se você olhar para trás, você vai parar no meio. Ele até fala que um dos desafios dele é tentar fazer com que o aluno brasileiro fique até o final, porque não tem como ser intermediário em chinês. Ele até brinca com isso. A gente consegue ir para os Estados Unidos com o inglês intermediário ali e dá para se virar. Ele falou, chinês não, você tem que ir até o final para poder ter uma maior Português também, fluência. português é difícil pra caramba. Né? Não, e é de fato. E aí, o que a gente fala assim, né, o prêmio no final é alto. Ele é bastante alto. Se você tiver hoje uma fluência em chinês real, nesse nível de proficiência, você é um profissional disputado a tapa no mercado. Tanto por empresas chinesas como brasileiros ou estrangeiros. A gente viu isso na feira de recrutamento, né? Não está no nosso roteiro, mas foi uma coisa até que eu lembrei sobre essa procura tá tão maior hoje de profissionais que falam mandarim. E tá tão difícil encontrá-los, né? Quando tinha um que, eu falo mandarim, as empresas já estavam, vem falar comigo, vem falar comigo. Você está piando para pegar a pessoa. Mas se você não for profissional, não adianta você ter mandarim.
tem isso também. Que hoje muitas pessoas acham que aprendendo mandarim já Tô consigo. feito, né? Não, acho que não é tão simples assim. Bom, já que a gente foi para esse lado profissional, você poderia falar como foi essa sua caminhada até virar CEO aqui da Yes Group? Para mim, acho que foi, né, Deus que me orientou, porque, assim, eu sempre soube o que eu queria fazer, né? Então, quando foi prestar vestibular, fiquei muito nítido para mim, ficou muito claro para mim que eu quero para algum curso voltado a negócios, né? Então, fui para contábeis. E aí, como eu ajudava meus pais, né, eu sempre atendia clientes. Aí, clientes que falavam mal, meu produto chinês é tudo de má qualidade, não sei o quê, né? Eu não me conformava com isso, né? Então, eu tinha um sonho de que um dia, eu quero ter uma marca, ajudar alguma marca chinesa a ser famosa no Brasil. Porque eu cheguei no Brasil em 2000, né? 24 anos atrás, naquela época, você não conseguia falar uma marca chinesa. Na verdade, não tinha marca chinesa, não tinha presença de marca chinesa no Brasil, né? Então, mas agora mudou completamente, né? Mas eu sempre tinha esse sonho na minha cabeça. E quando eu terminei a faculdade, eu entrei na Ambev, né? Eu estava estagiando na Ambev. Aí eu decidi sair de lá porque não era algo que eu queria. E quando eu saí de lá, comecei a fazer entrevista. Começou o processo seletivo da KPMG, eu saí da Ambev em fevereiro de 2008. Aí o processo seletivo da KPMG começou em março de 2008 e comecei a entrar no processo seletivo. E quem me entrevistou foi o Xie Yuan. Não, Olha só. é o diretor, na época ele era diretor do China Desk. Ele faleceu no mês passado, né? Mas ele me falou, ó, as empresas chinesas têm muita dificuldade na área tributária. Então, se você quiser, né, vai mais profundo, né, tem um desenvolvimento bom, vai para a área tributária. E ele me indicou para a área de impostos indiretos, que é ICMS, IPI, PIS/COFINS, ISS, toda essa parte complicada no Brasil, né? E isso realmente me ajudou muito, porque, assim, primeiro tive que ler muito texto, muitas leis, decretos, né? E eu não precisava fazer isso antes. E a exigência de português, o nível de conhecimento para poder entender um texto de lei é muito mais alto do que, né, um nível de negociação de negócio, né? Porque realmente tem muitas palavras que no dia a dia você não vai usar, né? Então, isso me ajudou muito. E 2 anos e meio depois, o Xie Yuan, ele saiu da empresa, só que não tinha ninguém para ficar no China Desk. Ele me indicou. Era uma área comercial, só que eu não tinha nenhum perfil comercial, né? Até hoje não me identifico, não acho que eu tenho um perfil comercial. Mas ele me indicou lá, o que me ajudou muito. Porque, assim, na China a gente fala que quando você está em um ambiente talvez não tão, né, fora da área de conforto, né, você vai acabar se esforçando mais. E isso é bom, principalmente quando você é jovem, né? Então, essa nova posição me obrigou a fazer coisas diferentes. Então, tive que participar dos eventos, tem networking, né? Tipo, ir nos jantares com o cliente, algo que eu não fazia antes, né? E isso me ajudou a ter um pouco mais de conhecimento, de experiência com relação à área comercial, né? E aí, um ano depois, entrou um novo diretor, o Daniel,
né, Danielão. Eu falei, bom, eu acho que esse ano já foi suficiente para mim e eu pedi para voltar para a área tributária, né, e eu fui para a área de impostos internacionais. Mas durante esse ano eu também tive a oportunidade de ver muitas outras coisas, né, que isso ajudou bastante para o meu projeto futuro, né, que foi a IESH. Então, na época eu vi a questão de contabilidade, serviço de auditoria, auditoria interna, um monte de outras coisas que eu não via antes, né? Então, e aí no último ano na KPMG eu fiz um curso de MBA na FGV, né, para aprender mais a parte de como gerenciar, administrar uma empresa. E eu comecei a escrever para a Xinlan também, né, para ter mais influência também, né? Uhum. Então, naquela época começou a rede social chamada Weibo lá na China. É tipo o Twitter daqui. E naquela época estava no auge. E eu tinha uma certificação deles de ser autor, né, colunista Xinlan Caijin, Xinlan Finance. Então isso me ajudou também a ter algum background, né, para futuro empreendedorismo. E aí no último ano, o quarto ano meu, eu acho que já estava na época, já estava numa fase que já estava preparado para empreender, conheci várias questões tributárias, né? Tenho clientes que, né, por causa do preço, não ia fechar com a KPMG, então eu decidi sair da empresa, né, e atender esse público que eles não têm um poder econômico tão grande para contratar uma Big Four, Uhum. né? Então comecei a atender esses clientes e aí que comecei a vida de empreendedorismo, criei a IESH, eu saí da KPMG em agosto de 2012, e a IESH, na data de inscrição do CNPJ, foi dia 3 de outubro, né? Porque aí precisei de um tempinho para poder abrir a empresa. Então foi mais ou menos isso. E aí, com a empresa aberta, assim, eu queria fazer só consultoria tributária, mas eu vi que não dava certo porque precisava de mais gente. Só que para você treinar uma pessoa para ser um consultor, isso demanda muito tempo. E o negócio cresce, só que não tem pessoa para me dar suporte. Então não dava. E aí em 2016, tinha muitos clientes que perguntavam para mim, por que vocês não fazem contabilidade? O nosso negócio é pequenininho, dá para fazer. Então assim, falei, então vamos tentar fazer, né? E aí começamos a fazer contabilidade. E aí muitas pessoas me perguntam, você tem alguém para indicar? Eu estou precisando de não sei o que, tradutor, pessoal que conhece parte tributária. Aí a gente começou a fazer serviço de recrutamento. Então, assim, tudo vem do nosso cliente. Então, vem demanda do nosso cliente, a gente tem o nosso recurso, tem pessoas que conhecem a área, e aí a gente começou a montar diversas áreas diferentes, né? Então, foi meio que, assim, eu não tinha muitas opções, né? Então, as coisas vêm, eu achei legal e a gente foi fazer. Então, sorte nossa, porque estamos num nicho de mercado muito pequeno, né? E não temos concorrente. Então, por isso que a gente consegue crescer, né, durante esses 12 anos. E aí, depois de 2019, achei interessante a parte de e-commerce, e aí a gente começou a atuar nessa parte de e-commerce também. E falando sobre os 50 anos de relações diplomáticas, que está sendo comemorado esse ano, essa marca, eu queria saber de vocês três sobre a importância dessa relação Brasil e China para a área de vocês, né? O Win na área de e-commerce, live e-commerce, toda essa parte, Reinaldo na área do direito, o Tian aqui com a IESH. Qual a importância
desse marco, principalmente agora também com os presidentes dos dois países tendo né? muito contato, em cooperação? Qual a importância disso? Eu acho que nos últimos anos, desculpa, a China de fato se estabeleceu como uma grande potência de inovação no mercado de tecnologia, digital como um todo, e começou a mudar muito o perfil também, ou adicionar novos perfis, que anteriormente era um país final da década de 90, início dos anos 2000, muito na base industrial, para exportação, principalmente, tanto sob demanda de marcas, quanto exportando produtos sem marca nenhuma, de baixo custo. Então foi mudando bastante o perfil, foi se sofisticando, então o mercado chinês é um dos mais sofisticados e mais completos atualmente, né? Inclusive mais do que talvez muitos países supostamente desenvolvidos, porque lá tem a indústria, que uma boa parte inclusive perdeu a indústria. E considerando isso, o Brasil sempre teve, e o Ocidente de uma forma geral, o mundo todo sempre teve Estados Unidos, Europa como grande referência de inovação, de benchmark, etc. A gente sempre olhou, e com o advento da China, acho que começa a ter um novo polo de inovação que é significativo. A gente chegou a ter o Japão também super relevante, e só que ele ficou muito regionalizado num pote muito maior. E a gente tem a China não só como inovação, mas com uma escala gigantesca. Acho que isso faz muita diferença. Muitas vezes a gente olha 1,4 bilhão de pessoas simplesmente como um mar de gente, mas isso traz muitas vantagens competitivas que ninguém tem. E essa escala, quando uma empresa chinesa sai do país, ela já é gigante. Quando chega aqui, ninguém ouviu falar, mas o cara tem, sei lá, milhões de usuários, ou bilhões de faturamentos, então já faz uma diferença versus uma startup, uma empresa nova que está começando. Então, em tecnologia, acho que é isso que está acontecendo. Então, a gente tem várias fases. No início, a gente teve a indústria de base, depois a gente teve as empresas de telecom, que talvez sejam as mais significativas na primeira fase, montaram toda a infraestrutura desde telefonia fixa, depois telefonia móvel, enfim, fizeram tudo isso, e as fases seguintes de energia, infraestrutura, e por fim, acho que agora a gente começa a ver mais tecnologia de back-office, de indústria, mas também coisas ligadas a consumo, que não existia antes. Então a gente não reconhecia nenhuma marca chinesa inovadora no mundo do ponto de vista de consumidor final. Então a gente tinha a Huawei já há muitos anos, há mais de 20 anos, já como, de certa forma, líder em inovação, desbancando muitas, mas o consumidor final não tinha nenhuma noção, porque não tinha nenhuma marca. A única talvez tenha sido a Lenovo, só porque comprou uma marca, comprou a IBM para virar a força internacional. Antes disso não existia. Então, de fato, tem isso. E o que é interessante, tanto produto físico quanto empresas online. Acho que isso também é um diferencial muito grande. Então, uma empresa online que tem o seu aplicativo, tem o seu serviço online, tem a sua estratégia, é uma plataforma, e aí isso permite também muito mais coisas além do que é um produto físico. Porque produto físico, no final das contas, você chega num novo país, você vai vender, vai usar o canal de vendas e é uma coisa relativamente tradicional. Pode ser um negócio super inovador, mas ainda é uma coisa tradicional. Quando você fala de uma empresa de tecnologia, ela traz modelo de negócio, modelo de gestão que é diferente. E que traz muitas vezes um ecossistema, né? A gente tem empresas chinesas que vêm aqui e ele fala, olha, na China eu faço assim, pô, mas no Brasil não é. Ah, mas de repente a gente pode começar a adaptar e implementar. Então, no mercado de tecnologia como um todo, no mercado de e-commerce, acho que nos últimos 4, 5 anos a gente tem visto a força deles, de fato, desde uma plataforma do AliExpress e os outros entrando fortemente nesses últimos anos, as marcas de consumo, todas as frentes. Então, talvez dentro do universo possível de China, o de tecnologia é um dos que tem mais envolvido, só que no final a tecnologia está em todo lugar, né? Uma empresa de commodity também está fazendo alguma coisa tecnológica, então essa é a relevância que eu vejo nisso. E o Brasil ele é muito flexível, né? Você falando de trazer essas novas inovações e a gente pode adaptar, e eu sinto que o brasileiro está muito aberto. Por mais que ele não conheça muito bem, não entenda muito bem, mas ele se sente mais aberto para fazer o negócio. Acho que essa carga cultural e principalmente esse antagonismo que muitas vezes existe em outros países, principalmente com a Ásia e a China, ela é muito mais... É diferente aqui, existe, mas é diferente e dá mais abertura para os brasileiros.
aceitarem as coisas, tanto como usuário de tecnologia, quanto aceitar empresas, aceitar marcas, é muito mais amigável. Você tem a China, as empresas chinesas ou iniciativas chinesas que vão para vários países do mundo, que às vezes são mercados grandes, têm as suas dificuldades locais por várias questões de antagonismo, questão histórica que dificulta esse processo. E o Brasil, e a América Latina de uma forma geral, né, eu acho, é muito mais leve com relação a isso. Então, é um ambiente propício. Eu acho assim, até pelo posicionamento político do Brasil, tentar ser mais isento e ser um líder regional, permite isso. Se a gente tivesse um pouco mais de alinhamento com os Estados Unidos, como talvez uma Argentina tem agora, ia ser um pouco mais difícil. A Argentina estava pró-China alguns anos atrás, mudou o governo, agora está Estados Unidos. Então, eles na relação com as grandes potências, eles ficam muito mais casados do que o Brasil. O Brasil quer ser o líder e não pode, e tem que ter um balanço como um todo, né? Então, permite a gente tenha uma abertura maior. E na área do direito, Reinaldo, como que é essa relação? Eu acho que a relação foi crescendo, eu brinco que a parte jurídica corre atrás da área comercial, né? Então, assim, o ideal seria que eles andassem na frente e, na verdade, eles andam atrás do comercial. E a gente vê que, apesar de a gente ter 50 anos de relações diplomáticas, eu brinco que nossa relação comercial com a China começa a ganhar corpo em 2004 mesmo, né? Que é quando a gente costuma brincar que é quando o Brasil acorda para a China. E de lá para cá a China vem crescendo bastante. Então, em 2004 a gente teve as duas visitas presidenciais, visitas de Estado, né, dos dois países acontecendo. Então, o presidente Lula, no seu primeiro mandato, visita a China, visita em maio, e então o presidente chinês Hu Jintao reciproca a visita em novembro. Então, ali começa o start. E desde aquela época foi interessante que a pergunta que todo empresariado fazia era se Brasil e China eram complementares ou similares, ou seja, a gente ia, né, poder se encaixar e crescer junto ou competir um com o outro. Eu acho que a história mostrou para a gente que a gente tem umas economias complementares, né? Então, assim, e ao longo dessas 2 décadas aí, né, de bastante relação comercial, a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil e um dos maiores investidores estrangeiros no Brasil, né? Então, assim, um exemplo que é muito interessante. O comércio entre os dois países, China e Brasil, você levava um ano para bater $1 bilhão em 2004. Hoje, 72 horas você bate esse número. Então, assim, você tem uma ideia do tamanho que cresceu o volume de comércio. E, evidentemente, que essa evolução é acompanhada com questões, né? Nem todo o processo é fácil e em direito a gente acaba encontrando com isso. Tanto enfrentando questões comerciais de trade, né, de importação e exportação, em pequena e larga escala, e depois para investimentos, que é quando o chinês começa a amadurecer. Então, o chinês vem num fluxo de investimento, diferentes fluxos, commodities, produtos privados, etc. E vem crescendo ao longo dos anos, né? Hoje, eu acho que você vai falar, na época, em 2000 e pouco, você podia listar poucas empresas grandes chinesas, menos talvez meia dúzia, que estavam investindo no Brasil. Hoje a gente tem mais de 300 empresas chinesas com, né, estabelecimento aqui no Brasil. Então, isso mostra como isso cresceu. E lógico que precisa acompanhar todo um fluxo de apoio, serviço jurídico, né, e que a gente vem se desenvolvendo e continua, a gente vem seguindo essa onda. E elas seguem a evolução, né? Como a gente falou, a China ela veio de uma economia agrária para uma economia industrial e já caminha para uma economia de serviço. E o perfil dos investimentos segue isso. Então a gente começa muito com commodity, depois a gente passa para indústrias também, e agora a gente está partindo para a área de serviço, e aí vem e-commerce e outras partes, né, onde a China já passou o Ocidente, e a China começa a ditar a regra, e felizmente a gente está seguindo um caminho em que a gente resolve ser independente, né, ter mais autonomia como um país, como nação. A gente fala muito sobre empresa chinesa vindo para o Brasil, e aí me veio a questão, e as empresas brasileiras, vocês veem esse intercâmbio? Esse intercâmbio, empresas brasileiras querendo abrir na China, porque a China vem muito para cá, e o contrário. Tem um fluxo, assim, tem empresas brasileiras na China, sim, mas você, comparativamente, você não consegue comparar. Né? O volume de investimento chinês no Brasil é assustador, são números gigantescos, e aí de brasileiros na China é um pouco menor. E eu acho que isso se dá por algumas outras questões, a dinâmica chinesa de como ela funciona, e
e talvez o nível de diversidade que você tem em indústrias. A China conseguiu se fortalecer em diversos segmentos de indústria no mundo, que permite ela ir para fora. A gente se fortaleceu em alguns segmentos, né? E a gente ganhou muita força no agro. Então, assim, eu costumo fazer uma brincadeira. Toda vez que você vai num evento multilateral de muita discussão em muitos países, você vê duas posturas. O mundo inteiro tem medo da indústria chinesa e o mundo inteiro tem medo do agro brasileiro, inclusive a China, né? Então, a gente também tem medo da indústria. Então, assim, é a questão da complementaridade. A gente acabou focando em agro, a gente é uma potência em agro inquestionável, nenhum país no mundo questiona isso, muito pelo contrário, todo mundo que tenta se proteger do agro brasileiro, assim como a China se tornou uma potência na indústria e todo mundo tenta se proteger da indústria chinesa. Então a gente seguiu dois caminhos parecidos, mas complementares, e os dois se tornaram grandes potências mundiais nos seus setores. Mas essa falta de presença de empresas brasileiras na China não é só na China, né? Acho que de uma forma internacional. As empresas brasileiras não são muito globais. Tanto negócios commodities, assim, você tem grande presença de negócios, grandes volumes, mas trading, poucas empresas, né? E a gente não tem muitas marcas globais ou marcas de destaque, entendeu? Então acho que isso não é uma característica só da China, mas ele, de certa forma, é piorado porque lá a competição é muito maior. Então as empresas chinesas talvez tenham até mais dificuldade comparando com a América Latina ou até, de certa forma, Estados Unidos, que tem algumas também presentes lá, né? Por isso que o Brasil é um campo muito fértil, né, para as empresas virem investir aqui. Como as brasileiras não são tão globais, mundiais, acaba abrindo muito espaço para outras virem, para outros países chegarem até aqui, não só a China. Tem uma presença... eu acho que assim, isso tem sempre ser analisado por setor também, né? A gente tem alguns setores um pouco mais envolvidos, outros totalmente abertos, ou com pouca produtividade, enfim, tem alguns setores que a gente tem destaque. Agro, obviamente, é um deles, e agro é interessante porque também cada vez mais componente tecnológico, a gente sempre fala agro, mas parece que não é alguém que está lá botando a mão no campo, é tecnologia também, então tem isso. A nossa agricultura tem uma produtividade muito alta, comparando com vários países, então acho que essa avaliação também, assim, merece uma análise setor a setor. E já partindo mais pro final do nosso episódio, como vocês enxergam as relações futuras? Deixa eu falar sobre a parte... Olha eu cortando. Então, depois eu volto para essa pergunta. Eu achei que eu ia conseguir Desculpa. escapar. Ela lembrou. Eu tentei. Essa é uma pergunta muito difícil. Assim, eu fiquei 3 meses na China, né? Acabei de chegar do Brasil. E assim, essa viagem me fez repensar várias vezes sobre a relação Brasil-China. Assim, para a grande maioria das empresas chinesas, o maior mercado sempre vai ser Estados Unidos, né? Pelo menos no curto prazo, é Estados Unidos. Ou União Europeia, né? Então, assim, para eles, vale muito mais a pena investir nos Estados Unidos e União Europeia, porque lá tem mercado grande, onde consegue lucrar, né? Só que, infelizmente, né, por causa de algumas questões ideológicas, políticas, né, as empresas chinesas não têm tanta facilidade para entrar nesses mercados, né? Mas mesmo assim, prioridade sempre vai ser Estados Unidos, União Europeia e depois talvez Japão, Coreia do Sul e Sudeste da Ásia por ser mais perto da China, né? E depois disso que vem a América Latina, a África, né? A gente entende que a relação Brasil-China é importante, assim, no lado político realmente é muito importante, mas e assim, a gente olhando para o lado comercial, né, investimento, também é bem relevante. Mas assim, quando a gente olha microeconomicamente para as empresas chinesas, o Brasil ainda não está sendo um mercado muito significativo para eles. E é por isso que a gente tem pouca presença de marcas chinesas aqui no Brasil, né? Então, vou pegar o exemplo de celulares, né? Então, agora no Brasil a gente tem só a Xiaomi, que é a marca chinesa, que é mais famosa, reconhecida, mas as outras marcas chinesas não são tão reconhecidas no Brasil ainda, né? Mas na China a gente tem
Honor, Xiaomi, tem Oppo, Vivo, inclusive Vivo que foi patrocinador da Copa, né? Copa do Mundo. O pessoal achou que ia ser Vivo daqui do Brasil, né? Então, e tem OnePlus, tem muito mais marcas de celulares na China que não estão presentes no Brasil ainda. Ar-condicionado, eletrodoméstico, televisão, carro, né? Então, por isso que eu acho assim, essa relação é grande em termos de nação, né? Mas ainda é muito pequeno em termos de investimento de empresas privadas. O que me dá assim mais esperança é a vinda dessas empresas para o Brasil, né? E isso realmente está acontecendo, né? A gente que faz serviço de abertura de empresa, a gente ajuda as empresas chinesas a ingressarem no mercado brasileiro, a gente percebe uma demanda muito maior do que 2, 3 anos atrás. Tudo bem, porque 2, 3 anos atrás tinha pandemia, né? Mas de qualquer forma, assim, a demanda realmente cresceu muito e tem muitas empresas de médio porte, lá na China, médio porte, aqui deve ser grande porte também, que estão querendo vir para o Brasil e instalar uma fábrica no Brasil. E isso não acontecia no passado. Então, assim, na parte macro de agronegócio, acho que vai continuar crescendo ainda, porque a China e o Brasil são amigos e as economias são complementares, né? Isso é muito importante. Acho que se pegar a lista de 10 maiores economias do mundo, o único país que tem superávit com a China deve ser o Brasil. Então, os demais é todos déficit. Tá? Então, por isso que o Brasil e a China, igual o Reinaldo falou, né, complementar e não competitivo. Né? Então, isso eu acho que vai continuar. E o mais interessante para o nosso lado, assim, que vai vir muitos investimentos de médios porte, empresas de médio porte da China, né? E acho que isso que vai ajudar as empresas chinesas a entrarem melhor no Brasil e também vai ajudar os consumidores brasileiros a terem mais opções de produto, né? Porque hoje, celular, a gente tem poucas opções aqui no Brasil, televisão também tem poucas opções, né? Eu digo, daqui um pouco, se os carros chineses chegarem no Brasil, acho que vai ter um grande crescimento. Eu acredito que vai ter, porque na sudeste da Ásia, hoje, assim, os carros da Toyota, Honda, que dominavam o mercado no sudeste da Ásia, a venda deles caiu muito e em lugar deles entrou os carros chineses, as montadoras chinesas. Então, eu acredito que esse processo vai se repetir aqui no Brasil, né? Então, para a gente, assim, vai ter muita oportunidade daqui para frente. Eu vi uma notícia, eu vi um podcast na China falando sobre crise econômica no Japão, né? E o aumento do investimento japonês ao redor do mundo após a crise econômica no Japão nos anos 90. Então, isso, a gente está vendo, né? A China hoje realmente, a gente falando de crescimento econômico, não está tão forte como antes, né? E enfrenta várias dificuldades, né? Por causa dos Estados Unidos, por causa do mercado imobiliário na China, mas de qualquer forma, essa saída de empresas chinesas para o mundo todo vai ser um processo inevitável e que um processo que aconteceu no Japão e muitas pessoas enriqueceram por causa desses processos de internacionalização de empresas japonesas. E quando a gente fala de montadora, vem uma montadora e vai vir assim dezenas de fornecedoras dessa montadora. Então tem muitas oportunidades de investimentos chineses ainda para frente, né? E isso que me dá assim mais esperança. Eu não vou falar assim do lado macroeconômico. Eu acho que assim todo mundo acredita, mesmo com o Bolsonaro no poder, né, que não gostava muito da China, né?
o Brasil continua crescendo, né, em termos de comércio bilateral com a China. Então, eu acredito que esse processo vai continuar, mas o que para a gente mais interessante é essa onda de vinda de empresas chinesas de médio porte, que abre porta para a gente e para muitos brasileiros aqui também. Desculpa, eu acho que eu ia complementar isso só, porque acho que essa baixa prioridade do Brasil e da América Latina talvez nos tenha protegido de uma forma geral, comparado com o Sudeste Asiático, que foi dominado. O Brasil agora, a América Latina é o único Blue Ocean, né, para eles. Então, é um mercado que ainda não tem tanta concorrência como o Sudeste da Ásia. E as empresas brasileiras e os empresários, todo mundo que está no mercado brasileiro tem mais oportunidade para fazer negócios do que simplesmente chegar um chinês e começar a competir, que é o que aconteceu em alguns outros mercados, né? Sim. Você estava falando sobre empresas de celulares. O brasileiro, ele acaba ficando muito entre duas marcas, né? Tá sempre ali entre Apple, Samsung, no quesito celular. Essas empresas chinesas de celulares, vocês acham que tem espaço? O brasileiro está aberto para outras? Porque para carro, eu vejo que o brasileiro acaba sendo muito aberto. Mas para celular, que acaba ficando sempre essas duas ali no ranking, como que vocês enxergam a vinda delas para cá? É que hoje o Xiaomi já está no... já tá dominando, já. Também, já tá no também. segundo, né? Se não me engano. Terceiro. Segundo ou terceiro. Já. Samsung, Motorola... Mas e essas outras? Essas outras que estão para vir? Que a Xiaomi assim, mais se você conhecida. olhar a market share na China, acho que o último relatório, a Xiaomi deve estar no quarto, quinto lugar na China. Então... O que a gente reconhece. Eu acho que essa mudança está acontecendo e a Xiaomi talvez tenha sido uma das responsáveis por trazer um reconhecimento de alta tecnologia a um custo acessível. Acho que para quebrar o estigma de que celular chinês não é tão... Se a gente lembrar bem, antes da Xiaomi entrar, a gente sempre já existia os celulares chineses lá na 25 e eram os Android, exatamente, era isso. E aí depois quando a Xiaomi vendia. veio... então Eu tive um celularzinho desses também. E quando ela... Então, tem algumas marcas, elas começam a abrir o mercado para todo mundo. Não só para elas, mas como para os próximos, para os concorrentes. Então, e o que é interessante, todas as outras marcas... Bom, Tian é um usuário heavy user de celulares chineses. São de altíssima tecnologia, muitas vezes superando os concorrentes ocidentais. E as pessoas, então você tem um grupo que são de heavy users, ele vai atrás de quem é mais high-tech, quem tem melhor especificação, talvez menos marca. E o resto segue marcas, mas se ele percebe que tem um celular de baixo custo, uma alta tecnologia, vai migrar. E o brasileiro, eu acho que tem mais facilidade para isso mesmo. É porque com um celular valendo 7, 8 mil reais, com um que vai entre 2 mil, 3 mil, vai entregar até mais tecnologia, ele vai optar por isso, não tem como bater de frente. Se você voltar 20 anos... Eu acredito bastante. Daqui 2 anos vocês vão ver as marcas chinesas entrando. Porque hoje... Muito caro. Eu acho que nenhuma dessas marcas tem incentivo fiscal no Brasil. Né? Só a Samsung, a Motorola tem fabricação no Brasil e tem os incentivos fiscais do PPB, né? Que reduz muito o incentivo fiscal, a carga tributária. Mas a Xiaomi não tem ainda o PPB, né, que é o incentivo fiscal, e as outras marcas também não têm. Né? Eles estão começando, mas acho que daqui 2 anos vocês vão... Acho que daqui 1 ano vocês já vão perceber a entrada, vão ver a entrada forte dessas marcas chinesas aí. Bem legal. E aí, agora perguntando sobre o futuro dessas relações, como vocês enxergam o futuro da relação entre Brasil e China, o crescimento que ainda está por vir na área de cada um? Quem quer começar? Pode começar, né? Que a gente está fazendo Quem quiser começar? Bom, acho que em tecnologia só vai se aprofundar. Tanto em função do que a gente comentou, da inovação, quanto da velocidade das empresas. Empresas de tecnologia tendem a ser mais
na hora de sair, eventualmente eles são mais rápidos também, mais tomada de decisão, etc. E traz um ecossistema junto. Então, como o Tian comentou, uma montadora traz uma série de fornecedores, empresas de tecnologia também. Então, a tendência é vir mais. O mercado também, até a saturação da China, a saturação do Sudeste Asiático exige mais deles. Alta competição na China. Às vezes, empresa média na China é de centenas de milhões de usuários, né, Tian? Então, quando ela sai da China, é uma empresa gigante fora. E o mercado brasileiro, acho que assim, de fato, o mercado brasileiro é um mercado médio. Acho que esse é sempre o problema, né? Não é um pequenininho, mas também não é um gigantesco. Então, talvez ele seja mais adequado mesmo para empresas médias, porque ela tem mais facilidade de entrar. Então, acho que a tendência é a gente ver mais empresas vindo, se estabelecendo localmente. Cada empresa que vem, que tem sucesso, vai abrir portas para as outras. Acho que a gente teve talvez uma expectativa alguns anos atrás que isso tenha acontecido, mas está vindo agora, muito em função também dos carros elétricos que estão bombando. Acho que quando a gente fala dentro da vida de uma pessoa, o carro é o segundo maior bem mais caro, e mesmo assim as marcas estão conseguindo. Pode ser circunstancial, pode ser mesmo com eventual aumento de imposto, todo mundo está vindo se instalar, porque sabe que eventualmente tem que montar fábrica, mas ok, mas tem um mercado aqui também. E então o Brasil acho que está bem posicionado para desenvolver mais nessa frente mesmo. Você, Reinaldo? Eu acho que a gente vai crescer bastante, né? Aqui a gente costuma brincar que o IN está na área de soft asset, eu estou na área do hard asset, né? Ele está na área de tecnologia, eu estou mais na área de infraestrutura. E eu acho que a área de infraestrutura a gente vai ver um novo boom reavivado aqui no Brasil, né? Então, assim, tem que lembrar que no final do ano a gente tem reunião do G20 e tem uma visita de Estado do presidente Xi Jinping ao Brasil. Há muitos protocolos sendo negociados já, desde a visita do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin para a China na COSBAN, e que devem ser anunciados. Então, há vários indicativos de adesão a planos, inclusive a possibilidade muito forte de adesão ao Belt and Road Initiative, que vai trazer uma série de incentivos para mais investimento em infraestrutura de empresas chinesas. Então, assim, há uma grande perspectiva de uma nova onda de investimentos na área de infraestrutura aqui no Brasil, muito ocasionada por essa aproximação entre os governos e que pode, para a gente, criar novos corredores logísticos para facilitar a exportação e importação, né, do Brasil, importação do Brasil para a China, importação de produtos. E a única coisa que eu acho que eu queria lembrar, e é sempre a todos, é que quando a gente fala num corredor logístico, não beneficia só a China. Tá? Se a gente tiver um acesso mais rápido para a Ásia, a gente vai atingir não só a China mais rápido, mas vai atingir a Índia e todo o Sudeste Asiático mais rápido, né, onde está a maior parte da população do mundo. Então, assim, o Brasil tem muito a ganhar com esses investimentos, não só com relação com a China, mas com boa parte do mundo. O Brasil é o último grande país fora ainda do Belt and Road, não é? Ou tem algum outro grande? Eles estão com 150 países, mais ou menos, acho que o número das grandes economias do mundo. Mas a gente tem não só a China tem uma relevância absurda para a gente, mas eu acho que poder reduzir isso, a capacidade de você mudar a dinâmica internacional em termos de grãos, se a gente tiver corredores logísticos mais efetivos, é muito grande. Alguns anos atrás se fez um levantamento sobre o custo de um produtor de soja norte-americano com brasileiro. E o custo porteira dentro, né, dentro da fazenda, do preço da soja americana, é 2/3 porteira dentro, 1/3 porteira fora. Ou seja, você tinha questão logística, tributo, era a composição do custo. No Brasil é o contrário, né? Então a composição da soja brasileira do preço é 1/3 está dentro da porteira e 2/3 é logística, imposto, etc. Então dentro da fazenda, basicamente dizer, o fazendeiro brasileiro é mais eficiente que os outros, 2 vezes mais eficiente, e paga-se o preço pela ineficiência logística. Se você conseguir inverter essa equação, então você imagina o impacto que isso vai causar no mundo das commodities agrícolas, né? Talvez por isso muitos países não queiram que a gente adeira ao Belt and Road. E você, Tia? Eu acho que tem uma palavra que o presidente Xi Jinping sempre usa, não sei como falar em português, 人类命运共同体. Sabe a tradução? No futuro comum? Não, eu não sei a tradução desse assim. Não, assim, enfim, significa que o ser humano, né, é uma conjuntura e tem um destino único, né? Então,
Então, todos os países do mundo estão dentro dessa conjuntura, né? E o que a China quer fazer, acho que faz sentido, é promover a melhoria dessa conjuntura, né? Então, e o Brasil e a China, acho que é uma conjuntura, uma peça muito importante, porque o Brasil depende da China e a China precisa do Brasil, né? E essa relação não é somente, né, política e econômica entre os dois países, mas é uma parceria sul e sul que acho que pode ser algo muito importante nos próximos 50 anos no cenário mundial. Que a China, por ter 1 bi de 400 milhões de população, precisa muito garantir sua segurança alimentar, né? E o Brasil consegue ajudar a China nesse aspecto. E o Brasil, assim, precisa da China para infraestrutura, para exportação, também para melhoria em termos de tecnologia, né, que as empresas chinesas, acho que quando eles vêm para o Brasil, vão poder trazer muitas novas tecnologias também para o Brasil, né, e que são mais baratas hoje do que as tecnologias americanas e europeias, né? Então, eu acho que é uma relação muito importante, não só agora e não só para os dois países, mas para o mundo todo. Muito legal. A gente vai finalizando o nosso episódio. Queria agradecer a presença de cada um, do Win, do Reinaldo e do Tian. Realmente, eu acho que foi um episódio de explodir a cabeça, foram muitos aprendizados aqui. E muito obrigada mais uma vez. Estão convidados para voltar, vocês voltarem uma terceira vez, o Tian uma segunda. E a gente vai finalizar. E se você quiser saber mais notícias sobre o Brasil e a China, acesse o nosso site www.chinatobrasil.com.br. Nas nossas redes sociais é @ChinaToBrasil e no Facebook @C2BIESH. E antes da gente finalizar totalmente, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar? Alguma coisa que ficou de fora? Algum recado? Querem deixar as redes sociais também, o pessoal acompanhar? Tranquilo? Acho que nós fechamos 50 anos de relação, né, diplomáticas, e vamos rumo ao próximo 50. Aí sim. Bom, e não esquece de acompanhar as nossas redes sociais, que eu vou deixar aí na tela. Você já comentou, né? E o TikTok. E o TikTok, que a gente vai postar os cortes também dos podcasts que a gente vai fazendo por aqui. E até o próximo episódio. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.